Será que se você nascesse sem poder sentir raiva, medo, dor, você seria mais feliz? É justamente essa provocação que a autora Won Byung-sun, autora de Amêndoas, traz como provocação nesse livro. Bora papear sobre mais uma resenha aqui pra você. Esse livro ele vai narrar a história de Yoon-jae. Yoon-jae é um garoto. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa, então é o próprio Yoon-jae que está contando a história dele. E ele nasceu com uma condição diferenciada neurológica. Ele nasceu com aleximetia, que é justamente a incapacidade de processar emoções no cérebro. Ou seja, ele não consegue nem reconhecer a emoção quando o outro está expressando e muito menos expressar emoção para o mundo. E então ele narra, a partir dessa condição, os desafios que ele vive ao longo da vida. Ele começa esse livro falando primeiro sobre quando ele era pequeno, como a mãe dele gostaria que ele aprendesse a reconhecer melhor as emoções, porque ele sofreria menos. E aí em determinado momento ele fala, né, que os pais, eles acabam querendo que os filhos sejam excepcionais desde criança, e que isso acaba colocando um peso muito grande no outro. E depois, quando passa o tempo, que esses pais percebem, meu filho não será excepcional, eu gostaria apenas que ele fosse normal, então ela usa esse termo, né? Eu gostaria que meu filho fosse normal. E aí ela cria vários processos para ele começar a imitar emoções e conseguir ser melhor aceito na sociedade, porque ela tinha muita preocupação pelo fato dele não reconhecer raiva, não saber sentir medo. Ele se colocava em situações de perigo de forma irresponsável, porque ele não sentia, ele não sabia, ele não conseguia reconhecer aquilo, e as pessoas acabavam judiando muito dele. Ele foi fruto de uma gravidez indesejada, e também isso acabou trazendo essa expectativa da mãe em relação a ele também. Fora isso, ele também narra a relação dele com a avó. Em determinado momento do livro, acontece algo muito trágico. Ele perde a mãe e a avó, que até o momento são norteadoras ali dos comportamentos dele, que o ajudava, inclusive, no dia a dia a reconhecer as emoções. Eles até espalhavam ao longo, assim, ao redor de todas as paredes da casa, sentimentos e com imagens de emoção, de como que ele deveria se expressar. Por exemplo, felicidade. Então, ele bateu o olho numa pessoa e uma pessoa está sorrindo, teoricamente ela está apresentando a emoção felicidade. Ou uma pessoa está chorando, ele lia ali no cartaz, ele tinha que decorar mesmo que quando uma pessoa está chorando, ela estava sentindo tristeza. Ou ainda algumas emoções complexas, por exemplo, como nojo ou como desprezo, ele não conseguia interpretar. Então, ao longo da vida dele, a mãe foi treinando e acrescentando novas emoções para ele ir aprendendo. Aconteceu esse fato trágico, ele perdeu a mãe e a avó de uma forma muito brutal mesmo, foi de forma inesperada, de um massacre que aconteceu ali no Natal. Ele não conseguiu expressar as emoções, ele apenas se sentiu perdido, e com isso ele teve que assumir novas responsabilidades na vida. Ele teve que continuar decidindo ir na escola, eles tinham uma livraria, aí ele decidiu continuar com a livraria até um certo momento. E aí ele foi encontrando novas pessoas ao redor da vida dele. Por exemplo, o Dr. Shin, que era amigo da mãe dele, começou a cuidar dele também, acompanhar os estudos. Isso ele já tinha 16 anos, ele já estava bem mais velho. E orientá-lo, funcionava mesmo como um orientador ali da vida dele. Como ele perdeu a mãe e a avó, o Dr. Shin assumiu esse papel ali, porque ele gostava muito, ele tinha uma amizade muito grande com a mãe dele. Fora isso, ele também conheceu o Gon, que era um menino extremamente problemático, raivoso, ele não conseguia controlar as emoções, não tinha a mínima inteligência emocional para lidar, e ele conheceu o Gon por um acaso. A mãe dele, por conta desse massacre, perdão, eu errei numa informação. A avó dele faleceu e a mãe dele ficou em coma. Ela ficou em estado vegetativo, internada. E aí ele visitava a mãe dele, ele não expressava emoção, todo mundo chorando lá no hospital e ele não entendia. Nossa, mas por que essas pessoas estão tão tristes? As pessoas apenas parecem estar dormindo, será que elas sentem alguma coisa? E ele não conseguia nem se falar com a mãe dele, apesar da mãe dele estar lá em estado vegetativo, ela escutava as coisas, mas ele não conseguia conversar porque ele achava, o que isso significa? Ele não conseguia processar as emoções. E nesse hospital, já conhecendo o Dr. Shin e tudo, ele conheceu um outro professor
que a mulher estava em estado terminal de câncer, estava para falecer. E essa mulher, esse casal, eles tinham perdido o filho há muitos anos, o filho sumiu. Ela havia levado o filho para passear num parque quando ele tinha 3 anos e do nada ele desapareceu, foi raptado. E essa mulher, que já passava anos, estava em estado ali terminal da doença, esse professor queria trazer um conforto para a esposa dele e o Gon era muito parecido com o filho deles. Chegou no Gon e falou assim: olha, você poderia dar um conforto para minha esposa? Você poderia falar algumas palavras de bondade para ela partir em paz, porque ela queria ter encontrado o filho antes de falecer. O Gon ficou reflexivo, né? Nossa, mas por que? Que bobeira? Por que que ela queria tanto? Isso não é uma verdade. Por que que ouvir o filho faria tanta diferença? E aí ele teve um primeiro exercício de empatia da vida dele. Ele foi lá e se colocou, ele se passou pelo filho do casal e deu à mulher uma partida em paz. Porém, o que não esperava que fosse acontecer é que esse casal encontraria o filho biológico chamado Gon. O filho biológico, ele realmente foi raptado, ele passou por diversos abusos, ele cresceu assim, largado mesmo, uma vida muito sofrida. Ele acabou se tornando uma pessoa muito revoltada e, consequentemente, esse Gon, quando esse casal recupera esse filho, a esposa já tá em estado terminal, o professor não consegue levar o Gon, porque o Gon não tem apreço nenhum, ele, poxa vida, ele fala até assim, esse cara que se diz meu pai, ele tá querendo que eu vou lá ver a mulher que se diz minha mãe, eu não tenho o mínimo interesse, porque faz anos que eu não falo com eles, enfim. Aí tem todo um rolê. Ele começa a estudar na mesma escola que o Yoon-jae. E o Gon, ele fica muito revoltado, porque tipo, como assim o Yoon-jae tomou meu espaço ali? Como assim você foi lá e se passou, você não sentiu nada, cara? Poxa vida, você tomou meu lugar. Eu não queria, porque ele era revoltado, eu não queria, mas eu não queria que você fosse também. E aí passa todo por um processo de bullying, só que é muito curioso, porque o Yoon-jae começa a ficar curioso com o Gon. Por que que ele expressa tantas emoções? Por que que ele é tão raivoso? Por que que ele tem tanto ódio no coração? E ele quer aprender a partir disso, porque o Gon, ele desafia o Yoon-jae. E a partir disso, ele começa óbvio, eles passam ali por um momento de relacionamento extremamente conturbado, muitas brigas, bullying, até que acontece um ponto de virada ali e eles se tornam amigos. E é quando o Yoon-jae começa a compreender melhor sobre as emoções de raiva, de desprezo, de angústia, de medo, emoções intensas, consideradas negativas, ele aprende muito com o Gon. Passa um determinado tempo, ele também conhece a Dora. E a Dora desperta no Yoon-jae a sensação de amor, de paixão, de felicidade, de alegria, de leveza, enfim, outras emoções. Então é bem interessante como esse livro ele vai mostrando que, primeiro, o cérebro ele é capaz sim de aprender, ele acaba ele desenvolve, ele nasce com uma condição neurológica, mas isso não determina quem ele é, porque ele pode sim aprender e lidar com essas adversidades. Achei fantástico a forma como a autora trabalhou esse ponto. E o segundo ponto é como a inteligência emocional é extremamente importante para nossa vida e para as nossas relações. E aí trago, inclusive, para a relação a inteligência emocional para a gente lidar com os nossos familiares e dentro da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional também. Sem o desenvolver dessa inteligência emocional, o Yoon-jae, por exemplo, não conseguiria manter essas relações que ele acabou construindo ao longo do livro. Que mostra justamente essa jornada, sabe? Ele não ter nenhuma inteligência emocional, ele não reconhecer as emoções, ele se colocar em situações de perigo. Muito se fala, né? A inteligência emocional é você ficar zen, sentir calma, não sentir raiva, mas não é só isso. Inteligência emocional é você também reconhecer a emoção no outro e saber lidar com isso. E esse livro mostra muito bem a importância desse ponto, dessa habilidade. E como o Yoon-jae, mesmo com essa condição neurobiológica, ele consegue aprender a processar essas informações, essas emoções. E foi um livro eu gostei muito da leitura. É um livro mais, chama ficção de cura, né? Um estilo de livro. Ele é um livro que narra o cotidiano, não é nada muito óbvio. Tem alguns pontos trágicos aqui no livro, alguns pontos muito fortes, mas
Ele é um livro simples de ler. Primeiro que está sendo narrado em primeira pessoa, e um Jai contando como se fosse um diário, e aí isso facilita bastante. É como se você estivesse conversando com um personagem. E o segundo ponto é que esse tipo de leitura, esse tipo de escrita, geralmente ele vai se apegar a contos do cotidiano do ser humano. Então não tem nada muito, uau, fantástico, fantasioso, dramático demais. Não, é só a vida sendo vivida, só a vida como ela é, com ser cheios de percalços e cheios de decisões que você precisa tomar e como essas decisões impactam seu futuro e assim por diante. Então, eu gosto muito desse estilo de leitura, eu tô construindo bastante livro de ficção de cura, e esse foi Amêndoas, que inclusive ganhou recomendação de um dos integrantes do BTS. Como eu não acompanho o BTS, eu não sei qual que é o nome, mas um dos integrantes recomendou, e eu sei que ganhou premiação também. E tá aí uma indicação nova pra você que gostaria de uma leitura leve, não é uma leitura muito longa, bem, pelo menos no Kindle eu li em 2 dias. E da vida real, da vida como ela é. Tá aí, recomendação de leitura um pouquinho diferente pra você. Que, obviamente, não é um livro técnico, não é um livro profissional, é um livro, como eu falei, de ficção, de cura, mas que tem super para agregar para sua vida e trazer reflexões profundas mesmo de como será que você está lidando com as suas emoções? Será que você desenvolveu a sua inteligência emocional? Será que você é capaz de processar as emoções dos outros? Será que você sabe ter essa inteligência emocional para lidar melhor socialmente com as pessoas ao seu redor? Porque isso é fundamental, inclusive, para o seu crescimento profissional. Sem saber lidar com as suas emoções, lidar com as emoções dos outros também, você não cresce profissionalmente. E eu digo isso porque hoje eu trabalho num cargo de liderança, que a todo momento a gente tem pressão tanto de cima como de baixo da própria equipe, e aí você precisa sim aprender a lidar com essa pressão, você precisa sim aprender a entender a emoção do outro e a partir disso tomar decisões mais assertivas e se comunicar de forma mais assertiva com o seu time também. Tá aí, mais um livro recomendado pra você. Me conta, você gostou dessa indicação? Você já leu essa indicação? Ou você tem alguma outra indicação de livro aqui pra mim? Deixa nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!